Oi galera, boa tarde. Nós estamos indo para a sexta gravação. O slide já está no sistema também, tá? E agora nós vamos falar sobre adolescente. Espero que vocês tenham gostado do modelito, né? Eu coloquei até uma chuquinha aqui para falar de adolescente. Eu, particularmente, acho muito interessante essa fase e sou uma eterna adolescente. Bom, tenho certeza que tem muita gente que não gosta dessa fase da adolescência. Foi uma fase que passaram, que teve complicação, que não se acertava, que não sabia o que estava acontecendo, não sabia aonde se encaixar, né? Tem gente aí na sala que tem adolescente em casa, né? Tem gente que é adolescente na sala ainda, né? Tem umas mocinhas aí que ainda são adolescentes, ou que já estão quase na fase adulta, né? Mas falar de adolescente, pra mim, é uma coisa assim que eu gosto. E particularmente eu gosto das matérias que eu dou aula, então todas elas me encantam. Então falando de adolescente, adolescente é um ponto de interrogação, tá? É um adolescente, quando ele chega numa certa idade, ele está tentando se encaixar em algum local. Ele largou de ser criança, ele não é um adulto, né? Tem algumas responsabilidades como adulto, mas ele não consegue se encaixar. Então ele vive com ponto de interrogação. Não dizendo que o emocional dele tá complicado, né? Os hormônios estão à flor da pele, né? Porque tá trocando a voz, tá crescendo pelo, a menina tá, né, desenvolvendo os seios. Então eles não conseguem lidar com isso. Até o tamanho deles é complicado, né? A aceitação deles é complicada, porque eu tenho cabelo cacheado, eu quero cabelo liso, eu tenho cabelo liso, eu quero cabelo cacheado. Então eles são muito duvidosos, eles não sabem realmente o que eles querem. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, nós vamos comentar um pouquinho também falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 8069/90, que foi feita em 13 de junho de 90, tá? Ela dispõe de um estatuto, para ser criado um estatuto para criança e adolescente, aonde o artigo fala que ele vem falando sobre a proteção integrada da criança e do adolescente. Nós sabemos que a criança, tanto a criança como a adolescente, às vezes ela é muito judiada, né? Em relação ao seu físico, em relação ao psicológico, ao familiar, né? E a gente criaram isso se preocupando com o bem-estar das crianças. É uma preocupação que alguns adolescentes não sabem até qual é a idade, né? Daqui para cá eu sou adolescente, daqui para cá eu sou adulto. E o Estatuto da Criança, ele vem falando sobre isso. Vocês vão perceber que vai ter uma discussãozinha do que nós vimos na saúde e que nós vamos ver agora no Estatuto da Criança. Uma delas, a questão da idade. Quando eu largo de ser criança, quando eu largo de ser adulto na área da saúde e na área do Estatuto. Na área da saúde, nós vimos que criança vai, né, dos 12 até os 20, para virar adolescente. Dos 12 até os 20 é adulto. A ECA, ela fala o seguinte, que dos 12 anos de idade, tá, do 0 ano até os 12 anos incompleto, ele ainda é criança. Ele é considerado uma criança. A partir dos 12 anos completo, até os 18 anos, ele é um adolescente, tá? Só que na fase adulta, daí temos a primeira fase adulta, né, que é dos 18 até os 25 anos, ele está tentando se encaixar, né? Então, ele fica meio perdido, não sabe se é criança, se é adolescente, tá acontecendo mil coisas com ele ao mesmo tempo, então ele fica meio confuso. Então, para deixar bem claro, no Estatuto da Criança é considerado a criança
de 0 a 12 anos incompleto. Para ser adolescente é dos 12 anos aos 18 anos completo. Bom, o Estatuto da Criança, ele determina, ó lá, que é proibido qualquer trabalho, tá, a menor de 16 anos de idade, em condições, somente em condições de o pequeno aprendiz, né, que é de 14 anos em diante. Então, nós vamos perceber que tem criança que aos 14 anos ela está na rua pedindo, né, vendendo coisa. Então, assim, isso para o estatuto não pode acontecer. Ele só é permitido que ele possa trabalhar, tá, se for em condições, né, de um período correto, que é 6 horas, 4 horas, né, desculpa, 4 horas de trabalho, e que ele esteja como jovem, como um pequeno aprendiz. Aí ele pode trabalhar, ele pode ganhar o dinheiro dele. Mas para isso acontecer, ele tem que estar estudando. E nós sabemos que no Brasil que a gente vive, né, não é bem assim que funciona, né? A gente tem que sair cedo, trabalhar cedo, né? Não é botar um adolescente para trabalhar, não é botar ele para escravo, mas que ele pode ajudar em condições essenciais, em condições boas, ele pode. Mas o ECA deixa bem claro, tá, que ele só vai poder trabalhar em regime de jovem aprendiz. Adolescente. É uma transição de desenvolvimento da adolescência, tá? A transição é desenvolvida pela infância à idade adulta, que envolve grandes mudanças. O físico, né? O emocional, o psicológico, o social. E a puberdade, ela é caracterizada como processo pelo qual uma pessoa alcança a maturidade sexual na capacidade, tá? Então, assim, nós vemos que meninas, elas têm 12, 10 anos e já tem uma vida sexual ativa. Mas ela está na puberdade, ela não adquiriu ainda a maturidade sexual para ser considerada uma adolescente, tá? Então eu tenho que ter muito cuidado em relação a esses termos, adolescente e puberdade, tá? Puberdade é uma coisa, adolescente é outra. Adolescente, ele é uma etapa do desenvolvimento humano que caracteriza por intenso crescimento desenvolvido e psicológico. Nós temos 2 hormônios, estrogênio, né, e testosterona. Esses dois hormônios estão à flor da pele, estão desenvolvidos, eles estão em quantidades alteradas no corpo, porque quando ele era criança eles estavam quietinho ali, bonitinho, agora eles têm que se desenvolver. Nós também sabemos que a geração de hoje é uma geração onde a mídia conta muito, principalmente na vida dos adolescentes. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu tinha aqueles amiguinhos insuportáveis que ficavam fazendo bullying com a gente, né? Então, assim, mas o bullying não atingia a ponto de você tentar tirar sua própria vida como hoje. Então, hoje, a mídia influencia muito os nossos jovens, né? Os nossos adolescentes. Então, o biopsicológico dele social está bem complicado e bem confuso. Se eles não tiverem uma estrutura boa, alguém do lado que possa fazer com que eles pensem e repensem nas coisas, né? Alguém para dar uma puxada de orelha neles, fica bem complicado para eles. Porque assim, eles não têm experiência, mas querem todas as experiências que possível. Eu vou fazer isso, eu vou beber isso, eu vou dançar nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou em tal coisa, eu vou vestir tal coisa, eu vou usar tal coisa. Mas eles não têm experiência, então por isso que eles precisam, nesse momento, eles precisam de alguém para estar ali puxando a orelha. Mas às vezes puxar a orelha não significa dar porrada, gente, né? É um jeito de você
você cativar, você trazer para eles, falar, olha, a gente pode fazer assim, diferente, a gente pode ir dormir tal horário, a gente pode estudar, né? Então, regras, né? Eu lembro que lá em casa sempre teve regras, tá? Todos o período da minha vida, da vida do meu irmão, a gente sempre teve regras para fazer. Nós somos uns adolescentes legais, eu acredito que minha mãe não tem o que reclamar da gente, não. E eles querem ser iguais, né? Ah, eu quero ser igual, surgiu lá um chinesinho, um japoneses, não sei, uns menininhos que são tudo igual. Acho que na Coreia. Quando eu tava dando aula, as meninas tinham aqueles pôster deles, sabe? Então, assim, quer todo mundo ser igual. Ah, porque eles fazem isso, porque eles colocam não sei o que no cabelo, porque eles se vestem assim. Então, adolescente, ele quer ser igual. E ele acha que, se ele for igual, ele é recebido em qualquer lugar. Só que a gente vê que adolescente não é igual, né? Adolescente é gordinho, outro é magrinho, um cabelinho cacheado, outro cabelinho batidinho, o outro quer colocar piercing, o outro tem cabelo azul, o outro tem cabelo amarelo. Então, é um festival de gostos, mas no fundo, eles querem ser iguais. Quando nós chegamos numa fase adulta, nós não queremos ser parecido com ninguém, nós queremos ser diferente, né? Lógico, não estou falando de você ser igual a sua mãe, seu pai, o caráter de um, o caráter de outra coisa, o serviço, né? Mas você quer ter o seu próprio eu, você não quer ser marca registrada de ninguém, você quer ser sua marca própria. E o adolescente não, ele quer tudo igual. Você para pensar, você vê uma roda de adolescente, eles são tudo igual. Eles podem ser azul, amarelo, verde, mas querem ser tudo igual. Querem usar a mesma calça, a mesma blusa, e só trocam de cor para não ficar igual, né? Querem o mesmo celular, todo mundo. Tem fulano que tá com o mesmo celular, todo mundo quer o mesmo celular. A atenção integrada à saúde. Ela tem que ser de fácil acesso para eles, tá? Porque eles são muito complicados para irem à saúde. Ah, eles inventam mil desculpas, são envergonhados, né? Ter essa promoção e essa prevenção, prevenir antes, né? Uma equipe multiprofissional responsável para definir isso, né? Um psicólogo, um enfermeiro, um médico, né? Alguém que consiga cativar e conseguir a confiança deles. Eles gostam de participar em conjunto, em grupo, né? Eu lembro que minha mãe chamava de bando, que a gente andava de bando. Adolescente gosta de andar de bando, aquele punhado de adolescente. E eles gostam realmente, eles não gostam de andar 3, 4, eles gostam de uma muvuca. E dá o total nível de atenção para eles. As mudanças fisiológicas que acontecem principalmente no menino. Nós vamos perceber que a puberdade masculina, ela geralmente é mais tardia do que a feminina. Ela leva de 5 a 6 anos para se completar. Então, o menino, ele se torna adolescente, se torna adulto bem mais tarde do que a menina ou a mulher, tá? Então, para criar isso, os hormônios dele são mais lentos, das meninas são mais rápido para acontecer, vamos dizer assim. Já o desenvolvimento das meninas, né, do sistema, principalmente o desenvolvimento do sistema circulatório e do respiratório, tá? É bem mais desenvolvido, né, bem mais rápido. A puberdade feminina leva de 4 a 5 anos para desenvolver completamente, enquanto do menino leva de 5 a 6 anos, das meninas levam de 4 a 5 e desenvolver mais rápido. Existe uma coisinha que a gente chama de síndrome do adolescente normal. Ele busca se mesmo identificar, né? Ele mesmo quer se definir com o que ele quer, principalmente alguns problemas. Quando ocorre alguns problemas durante essa fase, eles ficam realmente com essa síndrome do adolescente. E tem caso que ele chega na fase adulta, ele ainda tem alguns traumas que dificulta para ele tomar aquela posição de adulto mesmo, né? De tomar uma decisão, de
querer um serviço, uma responsabilidade, montar uma família, porque alguns traumas aconteceram. Um deles é se identificar, tá? Ele quer se identificar com alguém e às vezes esse alguém pode ser uma pessoa que não seja legal para ele. Pode ser uma pessoa que não vai fazer não vai dar uma influência legal, né? E sim uma influência ao contrário. Outro trauma também que pode acontecer é a separação progressiva dos pais. Então, naquela muvuca que ele está tentando se entender, pai e mãe resolverem separar. É algo que pode prejudicar. Tendência grupal, né? Aquilo que eu falei pra vocês, de andar em grupo, de parecer com alguém, ser tudo igual. Ah, vamos todo mundo comprar a melicinha. Eu lembro que na minha época funcionava muito a melicinha. Então vamos todo mundo usar a melicinha. Quando eu tava pensando na aula que eu ia dar agora, eu falei assim, vou ter de chamar a atenção deles. Então eu coloquei a Xuxinha, né? Achei interessante colocar a Xuxinha, fica mais cara de menininha, adolescente, né? E eu lembro que eu não gostava na adolescência, porque eu me parecia com menina, com criança, né? Infantil. Então é isso que eu tô falando, que a tendência grupal, qual que é a tendência grupal na minha época? Era aquelas calças da Xuxa, né? Calça fofona, das Paquita, música da Paquita, aquela outra Melicinha. Então aquilo era a tendência da moda. Então ele julga muito a questão da tendência. Se nós adultos gostamos de uma moda, que seguimos uma moda, imagina eles. Então se eles pegarem alguém para influenciar, que o certo seria que essa pessoa influenciasse por bem. E necessidade intelectual de fantasia. Ele fantasia algo. Eu dava aula mais ou menos pro 9º ano, que está numa fase, né, de 15 anos, 14, 15 anos, e eles gostam muito dessa coisa de vampiro, né? Tem até um filme, um negócio que fala sobre o Diário de um Vampiro, 2 irmãos que brigam por séculos, né? E eu achava muito interessante porque eles vinham me contar, eles pintavam o cabelo igual a personagem, então eles têm essa necessidade de querer essa fantasia, né? Fantasiar na cabeça dele. E outra crise também é religiosa. Eles são criados em determinadas religiões, aí eles querem experimentar coisas que não são determinadas para aquela religião, então eles se confundem mais, a gente chama de síndrome do adolescente. A vivência temporal também, né? Eles querem viver em bando, não ir sozinho. Atividade social, amam uma atividade que se junta em todo mundo. A manifestação contra a conduta, tudo que for errado, roubar, vender, eles ficam naquela adrenalina, opa, aquilo ali é legal, dá um negócio na barriga, borboletas no estômago, né? E flutuações de humor. Uma hora ele tá bem, ele tá legal, ele é feliz, tem uma hora que ele tá azedo, tá chorando, aquilo dá um drama, né? E a evolução sexual, que é o que mais atinge eles, né? Hoje a nossa geração, a geração dos nossos filhos, nossos sobrinhos, né? Eles estão muito ativos em relação ao sexo. E isso não é uma situação que seja boa, né? Então, nós temos que ter um cuidado em relação a isso, tá? E o desenvolvimento sexual, ele também atinge a imagem corporal. Além além da questão de hormonal, ele vai atingir a imagem do corpo. Por quê? A menina tem a tendência que a Miss, ela tem que ser bonitinha, de cinturinha, o cabelo perfeito, né? E aí o cabelo perfeito, na cabeça de quem tem cabelo cacheado, é o liso. O cabelo perfeito em quem tá de cabelo cacheado, né, de cabelo liso, é o cacheado. E eles ficam nisso. Então eles olham, tem até uma fotinha no slide que eu coloquei, que a menina tá olhando pro espelho e ela tá vendo algo feio. E aí que entram os traumas. Por quê? Fulano veio lá e falou que ela tem o cabelo feio, o cabelo amarelo, o cabelo de pinchain, e eles entram nessa questão do bullying, né? Que querem se cortar, porque
essa questão do psicológico deles é que eles não conseguem identificar eles. E é por isso que eu falo que se eles não tiverem alguém do lado, eles não vão ter uma boa influência. Buscam a si mesmo, né? São curiosos em relação ao sexo. Como faz, o que deixa de fazer, a curiosidade de usar uma camisinha, de falar sobre sexo para outro, daí fala como se fosse doutor PhD, né? Não entende nada, não manja nada, mas quer falar no grupo que ele entende. Chega até o ponto, principalmente acontece isso muito com o menino, dele se gabar de algo que não aconteceu. Dele falar que ele ficou com a fulana, que foi pra cama com a menina, mas ele não aconteceu. Mas ele precisa desse ego dele, né? O ego dele tem que crescer. Temos que ter um cuidado também com a questão de como nós vamos falar com eles, profissionais da área da saúde. Então, ter um vínculo, acolher eles. Eu confesso que eu me dou muito bem com adolescente. Eu sempre, né? Eu sou doce pra criança, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho um ar de autoritária, eu tenho muito, né? Mas com esse ar de autoritária, eles acabam gostando de mim, porque eu acabo cativando, brincando com eles, tudo, né? Só que na área na área da saúde, como profissional de saúde, se você quer tirar alguma coisa, se você for autoritária, ele se tranca, ele se fecha e nunca mais volta no posto, nunca mais volta no médico, nunca mais conta pra ninguém. Então ele tem que ter esse cuidado, né? E assim, se livrar de preconceitos. A menina tem 10 anos e não é mais moça. Meu Deus. Pra eles isso, se você fazer uma coisa dessa, você perde ele totalmente. Por isso que eu tô falando que adolescente, a gente tem que trabalhar com muito cuidado com ele, muito. E aí nós temos a mudança física na adolescência. O que acontece? O crescimento dos seios, né, aos 13 anos, crescimento dos pelos pubianos aos 14 anos, crescimento corporal, a menarca, a primeira menstruação, né, pelos na axila, o aumento de produção das glândulas sebáceas sudoríparas, né, eles começam a suar, né, eles começam a perceber a questão do suar, e às vezes o suor ele traz um mau odor, né, e aí incomoda. Já o menino, os testículos, né, começam a crescer aos 13 anos, os pelos pubianos aos 16, o corpo dele aos 16 também, o crescimento do pênis, da próstata, da vesícula seminal, tudo isso lá pelos 16 anos. E o mais complicado para o menino, a alteração de voz. O que acontece, né? A vozinha dele ele tá falando grosso, não sei o que, eles ficam assim, todo incomodado, com muita vergonha com isso, né? A primeira ejaculação, né? Aí fica naquela, principalmente noturno, né? À noite, então a ejaculação acontece, eles ficam todos incomodados, já acham que são o bam, né? Pelo na face, né? Aí se acha, nossa, um pelinho aqui, já, sou homem, sou macho. Os sustos nas adolescências, né? O surto do crescimento do adolescente, o susto que ele leva, né? Do 9 a 14 anos, ele dá um crescimento assim que, né? Instiga o crescimento. E aí ele mesmo não sabe se comportar, porque ele não está acostumado com esse crescimento dele. Por isso que a gente, vamos supor, você acompanhou a criança, você viu que a criança não está em movimento, não está em desenvolvimento, nesse período é hora de, se for o necessário, fazer ele fazer uma natação, fazer ele fazer tomar hormônio, se for o caso. É nesse período, porque é na hora que vai começar o crescimento dele. E ele mesmo, você pode perceber, quando é adolescente, principalmente o menino faz isso, ele vai pegar um copo, ele não sabe o espaço que ele tem, e cai o copo, quebra o copo, bate em tudo. É na fase que ele faz muito isso. E aí nós também temos os problemas da saúde física e mental. O que acontece?
tá obeso, né? Tá gordo, tá obeso. Aí ele quer fazer, não quer comer mais, né? A bulimia, o abuso com drogas, álcool, acha que porque já está numa certa idade ele pode fazer isso, porque ele viu alguém fazendo, porque você pode perceber que o adolescente ele olha muito o que a gente faz do lado, ele aponta muito pra gente, tá? E uma gravidez precoce, que também é um dos problemas que a gente vem atingindo muito, né? A menina engravida ao decorrer do tempo, né? Onde ela estava ali numa fase de aproveitar a vida e ela acaba engravidando. Não é que você perca a vida, vamos dizer assim, mas você perde muita coisa. Porque eu não sou mãe, mas eu acredito que é muito complicado ser uma mãe aos 12, 13, 14 anos, até os 18 anos, que você não tem uma estrutura, você não sabe o que você quer, então é bem complicado mesmo. Mas já que aconteceu, né, vamos dar assistência, vamos conversar, vamos mostrar para ela que vem essa criança, que a gente ajude a cuidar e que ela não cometa mais isso, porque o único problema é que às vezes fez um, fez dois, tem 5, não tem, nem chegou aos 18 anos e já tem 5 filhos, né? Já fez, aconteceu, então agora vamos cuidar, vamos abraçar, vamos mostrar para ela que mesmo com essa criança ela pode ter uma vida, e esse é o certo, influenciar eles, conversar com eles, mostrar para eles um novo caminho. Também com essa relação em questão né, do sexo e isso e aquilo, porque daí quer sair, quer, né, beber e aí acaba fazendo mil besteiras. Nós também temos um grande cuidado com a questão da AIDS e doenças, né, DST, que não são mais DST, né? Então assim, a gente tem a transmissão do HIV, que é um dos casos principais. Também temos casos, né, da questão da morte na adolescência, através de acidente, porque acha que pegou o carro, é o bambambam, homicídios, por causa, acontece muita briga em relação à bebida, porque é namorado de fulano, e o suicídio. O suicídio esse ano levantou-se muita questão sobre isso, a questão de adolescentes. Por que os adolescentes estão se suicidando? Por quê? Né? Porque tem que ter esse cuidado com eles. Também temos a caderneta, que vocês vão ver que tem um slide, que a gente também cuida muito, né? Anota, por isso que ele tem que ir no médico. E também temos a vacina do adolescente. A vacina do adolescente, eu vou falar particularmente do HPV, tá? Que é em meninas de 9 a 14 anos, né? Para prevenir a papilomia, né, do vírus humano, que vai causar câncer e verrugas genitárias. São 2 doses, sendo divididas no intervalo de 6 meses. Para o menino, nós temos de 11 a 14 anos também 2 doses, intervalo de 6 meses. E a meninge, tá, que também é uma vacina de adolescente, tá, que ela vai prevenir as doenças, né, em relação à meninge, e ela é uma dose única com reforço se precisar. Então, galera, nós vamos terminar os nossos slides aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostaram. Eu tentei cativar vocês o máximo que eu pude, tá? Desculpa se foi muito rápido, se a gravação não ficou aquela coisa, tá? Por causa disso, a gente fez isso para ajudar vocês, para que vocês não fiquem parados, para que vocês não fiquem perdendo tempo. Agora, se precisarem de ajuda para entrar no portal, alguma coisa, me falem. Não esqueçam que vocês têm uma atividade de todo o conteúdo para ser feito, vai ser lançado no portal. E também tem um calendário de vacina, né? Na slide passado eu falei sobre as vacinas, então tem um calendário que fica bem interessante para vocês. Então, galera, foi um prazer estar com vocês, tá? Gostei da ideia das aulas, né? Gostei de estar, é um jeito de eu estar um pouquinho mais próxima de vocês. Tô sentindo falta, tô sentindo saudade, mas em nome do Senhor, né, nós estamos orando muito, pedindo muito, né, muita proteção para que Deus esteja cuidando da gente. E daqui a alguns dias, né, em nome do Senhor, nós estamos lá firme e forte, né,
abraçando, porque eu tô sentindo tanta falta de um abraço. É tão difícil ficar em casa, né? A gente é acostumado nessa correria, mesmo que eu tô trabalhando, mas a gente tá preso em sala, não pode sair, não pode fazer nada, mal conversa com o colega, de costa ou de máscara, mas em nome do Senhor, daqui a pouquinho a gente tá aí, é só ter mais um pouquinho de paciência, tá? Beijo pra vocês, ó, meu coraçãozinho pra vocês, tá? Beijão, tchau!